Oi, turma. Do livro aqui agora, José Carlos de Luca, no capítulo 19, Enfermeiros. Francisco de Assis é o exemplo daquele que procurou viver e não apenas teorizar o evangelho do amor do Cristo. Nisso reside, a meu ver, a força da mensagem de Francisco, um homem simples, pobre, alegre e fraterno, e que, por um aparente paradoxo, apresentava-se como o maior pecador dentre de todos. Ao iniciar esse capítulo, citei o relato de Frei Geraldo a respeito de como Francisco tratava os enfermos. Meu propósito é de que o exemplo dele também nos contagie as atitudes, despertando-nos a essência amorosa, retirando-nos de um modelo de vida encarcerado em nós mesmos, responsável por muitos sofrimentos. Eu pulei o pedacinho aqui. Então, o trecho que ele fala do Frei Geraldo é esse daqui, ó. Era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos naquele leprosário de Gúbio. Era um verdadeiro enfermeiro e um anjo da guarda. Quando ele chegava de manhã, eles sentiam outros. E Francisco cuidava de suas chagas, limpava os curativos e, sobretudo, colocava coração naquilo que fazia. Tratando os leprosos, parecia-lhe cuidar do próprio Cristo. Essa é uma fala do Frei Geraldo. Para nossa reflexão, destaco a seguinte observação sobre o comportamento de Francisco. Era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos. Observo que o amor de Francisco se expressava pela via do cuidado. Amar é cuidar, é tratar bem, é uma atitude benfaceja ao outro e que não necessariamente está associada a um sentimento, a um gostar. Deduzo que no Evangelho, amar, atitude benevolente, seja diferente de gostar, sentimento. Quando Jesus nos fala para amar o próximo, não acredito que ele nos esteja pedindo para ter aquele sentimento de afeição, de admiração, de ternura, como a mãe tem por um filho, por exemplo. Aquele amor que de tão grande não cabe no coração. Vai ser difícil ler, hein? Mas vamos lá. Seria humanamente impossível termos esse amor pelos quase 8 bilhões de habitantes do planeta. Então, na minha percepção, para o Evangelho, amar é mais um comportamento do que um sentimento. Tratar benevolentemente todos me é possível. Fazer o bem, ajudar quem sofre, cuidar de quem está vulnerável são desafios práticos e viáveis que Jesus nos apresenta e que Francisco de Assis soube também enfrentar. Esse entendimento se extrai das seguintes palavras do Mestre. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, faça também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, para Cristo, amar é gesto, é atitude de cuidado para com o semelhante. Gente, desculpa, mas é um tema que pega. E Francisco amava os doentes, cuidando deles, oferecendo-lhes bom trato, sendo enfermeiro e anjo da guarda, limpando-lhes as feridas. E por que devo tratar bem o próximo? Pela simples razão de que o próximo é meu irmão, filho do mesmo Deus. Como afirma Leonardo Boff, se nós somos filhos de Deus, não podemos tratar mal os filhos de Deus, nem lhes fazer violência. Francisco viveu a experiência da fraternidade com intensidade. Chamava a todos de irmão e irmã, mesmo aqueles que lhe causavam problemas, donde podemos entender a afabilidade, a cortesia, a misericórdia e a doçura com que irmão Francisco tratava a todos. Diariamente nos defrontamos com pessoas que de alguma forma também precisam de cuidado, a começar pelo seio da própria família. Todo ser humano carrega em si as suas dores, feridas, batalhas, carências, fraquezas e insuficiências.
sejam elas de ordem física, emocional e ou espiritual. Ninguém é autossuficiente e não podemos nos esquecer de nos incluir no imenso grupo dos humanos necessitados de cuidado. Aliás, como Francisco, que também assim se considerava. Esse olhar nos levará a trabalhar pelo nosso autocuidado e também pelo cuidado do outro, quando ele estiver caído e desamparado, sem condições de se levantar sozinho, tanto quanto nós. Um dia precisaremos igualmente que alguém nos levante. Se necessitamos uns dos outros, se ora somos os doentes precisando de enfermeiros, ora os enfermeiros ajudando os doentes, é intuitivo que precisamos cuidar uns dos outros. Nisso reside o segredo da vida feliz, amar, verbo que Francisco conjugou infinitas vezes com todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Difícil fazer essa leitura, gente, muito difícil, mas vamos lá. De que maneira prática é possível incorporar os exemplos de Francisco? Apresento algumas conjugações do verbo amar, que Francisco certamente adotaria aqui e agora. Primeiro, leve em consideração que a grande maioria das pessoas que cruzam nosso caminho carregam dentro de si dores e dificuldades. Quase ninguém está suficientemente bem. Por isso, seja cuidadoso nas palavras, gentil e afável no trato, caridoso nas atitudes. Tenha sempre uma palavra de esperança e bom ânimo diante daquele que atravessa momentos difíceis. Na terceira, procure cooperar com organizações filantrópicas de assistência social aos desvalidos, não apenas recursos financeiros de que você possa eventualmente dispor, mas sobretudo doando algo de si mesmo, seja de suas habilidades, seja de qualquer outra atividade que você possa realizar. Na 4, ao acordar todas as manhãs, repita com Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E recorde-se desse compromisso todas as vezes em que, no decorrer do dia, você presenciar algum confronto ou se envolver em alguma situação conflituosa. Na 5, não apenas fale, mas ouça também, usando de paciência e bondade. Na 6, nunca desconsidere o poder do sorriso e do elogio. Na 7, siga esse conselho de André Luiz. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Na 8, em tudo o que fizer, pensar ou disser, procure expressar a sua amorosidade. É assim que curamos o mundo, a partir de nós mesmos. A diferença grande entre amor e gostar, tem uma diferença bem grande, é que gostar eu posso gostar de tudo, de todos, e desgostar também, a qualquer momento. Agora o amor é algo sublime, é algo especial. No nosso planeta, as pessoas são incutidas dentro de um amor egoísta na sua educação, na sua cultura. É aquela coisa do meu namorado, meu irmão, meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu, né? E a gente acaba acreditando que tudo que é meu é para ser adorado, é para cultuar aquele amor egoísta, aquele amor que é algo que é só você e aquela pessoa, né? Algo íntimo. Desculpa, gente, pela emoção, mas é que esse tema, ele realmente mexe muito comigo. Por quê? Você entra numa sala de aula, como eu entrei mais de 32 anos, no primeiro dia de aula você se apresenta para as crianças e já vem aquela cultura, minha professora, né? E alguns nem te conhecem, nunca te viram, e já faz aquela cartinha, eu te amo, professora.
Eu pegava sempre a cartinha do primeiro dia e dava na mão deles de volta, não por desfazer do meu aluno de forma nenhuma, mas eu entregava de volta para eles e falava assim: olha, guarda essa cartinha até o final do ano. Eu vou dar nota vermelha, eu vou brigar com vocês, eu vou colocar de castigo, né? Não vou deixar fazer tudo o que quer. Vai ter dias que eu vou faltar, vai ter dias que eu vou errar, vai ter dias que eu vou falar coisas que vocês não gostam de ouvir. Se depois de um ano, no final do ano, tudo o que acontecer entre a gente, vocês disserem que me amam, eu vou acreditar. Mas era um exemplo, era um exercício para a vida toda, né? Lógico que em um ano também não se prova amor de nada nem de ninguém. Muitos casais vivem muito bem no primeiro ano do casamento, segundo, no terceiro, no quarto já cai na rotina, no quinto se separa, ou até antes. Então o amor ele não tem data, ele não tem limite, não tem data de validade, né? O amor não, mas o gostar tem. O gostar ele acaba com o tempo, né? Tem pessoas que se amam, aí basta um dos dois ficarem doentes que o amor acaba. Eu faço vira e mexe, né? A cada 4 meses, 6 meses, sei lá, de acordo com a necessidade. Eu não fico marcando data também. De acordo com necessidade, eu tenho um grupo de pessoas no WhatsApp. Esse grupo já chegou a 190 pessoas. É a mesma quantidade de pessoas que eu tenho no Face, no Instagram. E assim, são pessoas conhecidas, amigos, família, não é gente tão distante. São pessoas com quem você conversa diariamente e acaba se tornando amigo. Eu falo que o amigo presencial e virtual para mim não tem diferença nenhuma. Tá falando comigo todo dia é amigo, né? E aí, essas pessoas que já foram em torno de 190 numa lista de transmissão, hoje está em torno de 105, 110. Já diminuiu bem. E eu vejo assim que se você faz, eu vira e mexe eu faço meus rateios para ajudar alguém, para poder focar num problema de uma pessoa, e eu sou ansiosa, se a pessoa fala para mim eu preciso de tal coisa, aquilo ali eu vou dar um jeito de conseguir para ela. Talvez seja uma falha minha, talvez eu sofra porque eu sou tonta, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto de ajudar. E quando eu peço ajuda para os meus amigos é porque sozinha eu não consigo arcar. Se eu conseguir, eu não peço ajuda para ninguém. Eu faço um monte de coisa sem pedir nada para ninguém. Mas quando eu peço é porque eu não consigo arcar sozinha. E eu sei que é necessário, que eu também não fico ajudando a torta e direito, né? Qualquer coisa, não é assim. E tem pessoas que confiam cegamente em mim, porque eu sou uma pata para como fala? Prestar conta daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eles fazem Pix para mim, eu peço aquele comprovante de Pix, que é para no final fazer a somatória, ver se está tudo certo, se todo mundo pagou e pronto. Antigamente eu tinha preocupação de ficar mandando esses extratos de Pix na lista de transmissão para que todos vissem que o dinheiro está entrando. Eu falei, não, dá muito trabalho. Vem para mim, depois eu mando pro grupo. Falei, fica comigo, eu olho tudo ali e vejo se tá tudo ok, se todo mundo pagou, se veio dinheiro a mais ou menos, eu vou olhando pelo extrato. E agora eu não faço mais essa prestação de conta automática, né? Mas se alguém pedir, tá lá, eu tenho. E as pessoas confiam em mim. E aqueles que embarcam comigo, mal eu falo, gente, tô precisando fazer um rateio, tô precisando fazer alguma coisa. Patrícia, vê aí, vamos ver quanto que dá, vamos ver o que dá para fazer. Desses 110 aí, é ponta firme, né? São pessoas que estão sempre ali. Eu fiz uma rifa agora por último, de livros, para ajudar uma pessoa, e dos 110, 45 me ajudaram. E eu percebi que daqueles 110, pelo menos uns 30, conforme eu coloquei na lista de transmissão, foram saindo. Lista de transmissão não, eu fiz um grupo, porque a lista de transmissão eu tinha sido proibida. O WhatsApp me bloqueou. Aí eu fui e fiz um grupo. Uns 30 saíram. Assim, logo de imediato. E desses 30, teve alguns que me bloquearam. Aí eu falei, caramba, ou eu tô ficando uma pessoa muito chata para ajudar os outros, insistente, sei lá, desagradável até, ou as pessoas estão ficando menos amorosas e mais egoístas. E aí dói, machuca, porque são pessoas que estão sempre perto, que eu conheço bem, que eu sei que são boas. Mas o amor se desgasta. Então que amor é esse que se desgasta? Não é amor, é gostar. O amor não se desgasta, ele aumenta.
Ele cresce. Se ele está diminuindo, então não era amor. E essas coisas às vezes acabam me machucando, porque eu sou o tipo da pessoa que o que precisar conta comigo. Mas a gente vai vendo que as pessoas vão. Começou a chover forte aqui de novo. As pessoas vão cansando de ajudar. Se cansa, então não tem amor. Porque o amor não cansa. Olha Francisco de Assis. Aí por isso que eu já comecei a chorar, até não querer mais. Porque eu amo Francisco de Assis. Ele não tinha tempo ruim, não. O que precisasse, para onde precisasse, Francisco estava ali distribuindo amor. Às vezes você levanta da cama, eu tenho isso, todo mundo deve ter. Aquele dia que você fala assim, não quero saber de ajudar ninguém, não quero saber do problema de ninguém. Lógico, nem o nosso problema às vezes a gente quer saber, né? É aquele dia da caixinha do nada, que você quer ficar no nada. Tem dia que eu ligo a televisão, assisto 4, 5 filmes, um atrás do outro. Só para poder sair da vida real. Lógico, tem dias. Mas a nossa vida real, ela não é essa. De ficar sentado no nada. É justamente na prática do amor. Aí eu lembrei, inclusive, do livro agora do Ronel Álvares Barbosa, o primeiro que eu li dele, A Prática do Amor. Me marcou demais. Era um livro simples, é um livro simples, de palavra simples, não tem nada de fenomenal, não é um best-seller, não é nada demais. Mas ali dentro tem palavras amorosas, tem palavras que nos incentivam a aprender a desenvolver o amor. E eu não vejo o amor no best-seller. Eu não vejo o amor num autor conhecido, de renome, com prêmios. Eu vejo o amor é na simplicidade das coisas. Quando ele se apresenta de forma simples, ele me conquista. E esse livro ele me conquistou, A Prática do Amor. Eu já li ele no YouTube. E eu lembro que eu estava assistindo uma palestra dele, não conhecia o Ronel. Assistindo a palestra dele, ele começou a falar de Francisco de Assis. Aí ele me chamou a atenção, porque até então, eu confesso, muitas das coisas que ele estava falando na palestra, a gente já, por ser espírita, já tenha ouvido outras vezes. E às vezes a gente até se desfaz, né? Porque a gente fala assim, de novo, isso aí para mim não é novidade. Mas, partindo do princípio que a gente precisa ouvir, é egoísmo, é orgulho nosso de falar, não quero ouvir porque eu já conheço. Porque na verdade você conhece de ouvido, mas você não pratica, então você tem que ouvir mais. Então, eu estava errada no que eu estava sentindo naquele momento. E eu não estava num momento amoroso, afetivo, emocional bom. Então a palestra até um certo ponto não estava me chamando a atenção. Quando ele falou de Francisco de Assis, eu estava de cabeça baixa, eu levantei assim, aí eu comecei a despertei, porque Francisco de Assis me desperta. E eu comecei a ouvir as histórias que ele estava contando de Francisco, tal, a questão da prática do amor de Francisco. E quando terminou a palestra, eu fui lá comprar o livro dele e eu falei para ele, eu não te conheço, é a primeira vez que eu vi sua palestra, muito boa, parabéns, mas você me incomodou. Aí ele falou, incomodei? Eu falei, incomodou. Eu tô parada no tempo. Eu tinha me aposentado, meu filho tinha ido embora de casa, meu pai tinha falecido e eu tava vivendo um romance, um namoro que tava tumultuado. Falei, eu não tô bem. E esse livro, talvez ele venha para me tirar da ociosidade. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa da minha vida de hoje em diante e a culpa é tua. E aí o Ronel regalou o olho pra mim, do tipo assim, essa mulher é louca, né? Mas tudo bem. Ele falou assim, não, se eu pude te ajudar em alguma coisa, amém, né? Eu falei, ajudou e ajudou muito. Pode ter certeza disso. Alguma coisa vai mudar na minha vida depois dessa palestra. Então, naquele momento da palestra, eu não fui tocada por um gostar, né? Gostei da palestra, gostei do que falou. Não. Naquele momento, naquela palestra, eu fui tocada pelo amor de Deus, pela sua misericórdia. Eu fui tocada através da palavra do palestrante. Eu fui motivada a sair da ociosidade, a encontrar outros caminhos, a servir, porque a gente não vem para ser servido, a gente vem para servir. E dali em diante eu comecei a fazer leituras. Leituras para o YouTube, leituras para outras plataformas, que às vezes eu tô
Falando português, claro, às vezes eu tô de saco cheio, gente. Porque eu sento aqui e fico em torno de 5, 6 horas sentada. Eu faço 5 canais. Eu leio um monte de livro o dia inteiro. Às vezes o corpo tá dolorido de ficar sentada. Mas como eu tenho a dificuldade para andar, eu também não posso reclamar porque eu tô servindo sentada. Eu não preciso andar, né? E aí a gente percebe que através da atitude do próximo, a sua vida pode mudar e através da sua atitude, a vida do outro pode mudar. O que eu quero passar para vocês na mensagem é que o amor é algo que ele alastra, ele vai fluir naturalmente, você não precisa impor isso a ninguém. Mas Jesus dizia que só tem olhos para ver, né, quem se permite a isso, né? Ouvidos de ouvir a quem se permite isso. Tem pessoas que falam sobre o amor, mas não praticam. Fazem as pessoas acreditar que é uma pessoa super mega boa, uma pessoa do bem, porque tem algumas atividades que ela demonstra o amor, mas por trás dos bastidores é egoísta. Ah, não quero que me incomoda, que nem eu falei, a questão da lista de transmissão, né, do grupo que eu fiz para ajudar uma pessoa. Amigos, deve haver um mínimo de respeito e sinceridade. Patrícia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar agora, mas eu tô aqui em oração fortalecendo vocês. Vai dar tudo certo? Pelo menos isso. Agora a pessoa vai e te bloqueia. Do tipo, não quero ser incomodado. E o amor, onde é que ficou ali? E é pessoa que prega amor o tempo todo, é pessoa que fala de amor o tempo todo. Que você conversa com ela e você sente amorosidade nas palavras dela. As pessoas vão errar, você vai errar, eu vou errar. Isso aí é falha, né? Não significa que a pessoa não tem amor também. Mas a gente tem que estar vigilante, porque os amigos invisíveis, ou melhor, os inimigos, né? Invisíveis, eles aproveitam essas brechas para te pegar no calcanhar. Ah, eu sabia que você não era tão amoroso assim. Então a gente tem que estar sempre ligeiro. Em relação à prática do amor, em relação ao amor verdadeiro, nós temos que agir como enfermeiros, socorrendo pessoas, da nossa possibilidade, do nosso jeito. Eu tenho um amigo que desde quando a gente se conheceu através do YouTube, ele já foi em palestra, a gente conversa diariamente, ele sabe o dia que eu faço evangelho, ele me deseja bom evangelho, ele sabe praticamente datas, ele sabe tudo. Eu falo para ele que é uma vergonha, que eu não sei nem a data do seu aniversário, né? E ele tá sempre atento às coisas que eu falo, que eu faço, que aí ele sempre tem uma boa palavra, tá sempre perguntando, Patrícia, tá tudo bem com vocês? Que ele sabe que sou eu e o Mike, né? Então ele pergunta de mim, do Mike, do cachorro. É um jeito amoroso de ser. Ele não precisa fazer nada. Aí até nessa última rifa ele falou assim, eu tô sem dinheiro, mas eu vou ver com a minha cunhada aqui e ela compra 2 números, pelo menos a minha cunhada vai comprar. Então, eu não posso fazer, mas alguém da minha família pode. É assim, a pessoa que tem amor, ela às vezes não tem para oferecer, mas ela vai buscar recurso para oferecer, né? Como eu falo, quando tem coisas que eu posso arcar, eu vou lá e faço, não incomodo ninguém, mas quando eu não posso, eu chamo as pessoas, porque a gente tem que dar um jeito daquilo ser resolvido. Mas a gente também só pode ajudar quem quer ajuda. Então eu vejo muito bem a quem eu vou ajudar, né, para que essa ajuda chegue e seja bem aproveitada. Tem pessoas que vivem pedindo socorro. E são pedidos absurdos. Lógico que você não vai ficar deixando uma pessoa ficar mal acostumada. Que aí vira o que virou a nossa política aí, né? Um toma lá da cá. E isso eu não aceito também, ficar ajudando direto, direto. Não, a gente ajuda no socorro. Depois a pessoa tem que andar sozinha. Esses passos que ele dá, né? Leva em consideração o que cada um está passando, né? Tenha sempre uma boa palavra. Procure cooperar com ONGs, com grupos que estão ajudando pessoas, né? Quando você levantar de manhã, leva essa palavra, Senhor, aonde eu for, que eu seja instrumento do Senhor, seja para a paz, seja para o que for, né? Que a gente não apenas fale, mas que a gente ouça.
Uma amiga esteve aqui tomando café comigo essa semana, eu falei com ela, ela falou comigo, tal, chegou no final, ela desabafou uma situação que ela está vivendo intimamente. Quando eu agradeci ela pelo telefone, por ela ter vindo tomar um café comigo aqui em casa, eu falei, gostei que você veio para cá, tal, ela falou assim, obrigada por ter me ouvido. As pessoas, às vezes, só precisam disso, que você ouça. E a gente acha que não, que isso não faz a menor diferença. Agora, tem pessoas que é hard, né? Toda hora tá reclamando, aí você também não vai pegar uma pessoa dessa e ficar dando atenção a vida inteira, porque quanto mais você der gás para ela, mais ela vai andar, né? Combustível da pessoa que é hard é ter alguém que ela fica ali, vampirizando, né? Só reclamando. Lógico que uma dessas você não vai dar tanta atenção. Você dá uma vez ou outra por caridade. Eu não gosto de dar atenção para hard. Eu evito reclamar das coisas que eu passo e quando reclamo é porque já tá, né, estourando mesmo. Mas tem pessoas que não, que elas você mal fala bom dia, que hoje já aconteceu isso, ela já começa, né? Então, aí essas pessoas eu até evito porque não adianta. Você vai ouvir, não vai resolver. Você vai falar, não vai te ouvir. Você só vai acarretar problema para você mesmo, porque aí são aquelas pessoas que a gente chama que são os vampiros, né? Vampiros de energia. Aí a questão do sorriso, nunca desconsidere o seu sorriso, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, você tá sempre sorrindo, né? Eu falo, eu tento. Tem dia que é mais complicado, né? Aqui, quando ele falou logo no início do texto, né? Ninguém tem a gente precisa alcançar esse amor que só as mães têm, né? Aquele amor verdadeiro que transborda pelo coração. Aí minha garganta deu um nó aqui, foi difícil terminar de fazer a leitura. Porque só sendo mãe para você entender esse amor que transcende. Meu, o cara pode fazer o que for. O filho pode fazer o que for com a mãe, a filha, né? A mãe perdoa, a mãe se preocupa, a mãe quer o bem, seja o que for. Tem uma amiga que ela fala, toda vez que o filho pede dinheiro para ela dá. E ela sabe que o uso do dinheiro parte é para coisas relacionadas a vício. E ela tá sempre pedindo o dinheiro que ela empresta para ele. Ela fala, eu quero que você me devolva, isso aqui é emprestado. E por que que ele devolve? Porque ela sabe que vai pedir de novo. Aí ela pelo menos não tira dinheiro dela, ela continua fazendo ela achou essa forma de pegar o dinheiro dele, guardar e depois devolver esse mesmo dinheiro, né? Para não mexer no orçamento dela. E ela não consegue tirar ele do vício, não consegue ajudar. Então a ajuda que ela dá é o quê? Quando ele pede dinheiro, ela dá dinheiro. E esse dinheiro ele nem imagina que é o dinheiro dele mesmo, que ele devolve cada vez que ele pega emprestado. Então a mãe faz cada loucura por causa de filho. E quem somos nós para julgar? Porque outras pessoas que não entendem esse amor vão falar assim, olha lá, ela está incentivando ele a usar. Mas se não der o dinheiro, ele vai dar um jeito de usar de qualquer forma, porque é vício. Então, melhor que seja dessa maneira. Tem uma outra mãe que eu conheço, que é próximo de casa, o cara estava entrando na criminalidade, eu creio que ainda está envolvido na criminalidade, mas ela fez um trato com ele, todo o pagamento do pai dele, ele compra droga e usa dentro de casa. Porque ele estava entrando no crime e na ação do crime, não só na... Primeiro ele começou a dar dicas para criminosos entrar nas casas tal, e repartir o lucro com ele em troca de droga. Agora ele começou a entrar junto nessa, aí ela vendo que ele pode ser preso, ela trancou ele dentro de casa, entre aspas, porque quando dá uns 5 minutos não tem jeito de trancar ele sai arrebentando tudo e vai pra rua. Enquanto tem droga, ele tá dentro de casa, tá quietinho. E aí é aquela história, ele é um bom filho, ele faz as coisas dentro de casa, ele ajuda nos sobrinhos, mas quando falta droga, ele vira o demônio. E a mãe, para contornar essa situação, porque não quer internar, porque não quer o pior ainda, né, que pode acontecer o pior, fica investindo na droga dentro de casa, para manter o filho dentro de casa. Mãe faz cada loucura, gente. E a gente que tá de fora, se a gente não entender que isso é um amor de mãe, a gente fala, ó lá, ela é tão doida quanto ele, por que que não interna, né? A gente julga, condena, a gente faz os nossos julgamentos, mas a gente não faz a menor ideia de como é difícil tomar uma atitude quando se é mãe.
Porque você tem que ficar tentando achar soluções que não ferem ainda mais aquela criatura e que você não perca ela de vista. Porque se você perder ela de vista, aí pronto. Aí a mãe pira de vez. Eu fiquei 2 anos tendo notícia por tabela distante do meu filho, mas muito distante mesmo, sabendo uma coisinha aqui e outra ali, o coração apertado. Às vezes eu sonhava, às vezes desdobrava. Eu via algumas coisas, eu ficava. Aí eu só me confortei diante de Maria. Falei, Maria, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, intervém. Porque só Maria, mãe de Jesus, para entender outra mãe. Só ela. Espírito nenhum que eu me apeguei me compreendeu tanto quanto Maria. E aí ela vai, ela intervém, ela trabalha em razão das mães e traz resultados. Tanto é que hoje eu tenho um mínimo de comunicação com ele, pelo menos pelo celular está caminhando. Algumas coisas ele permitiu que eu ajudasse, outras ele endurece, não deixa, né? E assim a gente vai levando. Conforme vai abrindo espaço, a gente auxilia. Se não abrir espaço, fica sem auxílio e a gente fica rezando. Esse é o amor de mãe. O amor de mãe não desiste, ela não deixa para trás. Eu tive um filme que eu assisti quando eu estava fazendo magistério, se eu não me engano é nenhum para trás. Faz muitos anos, gente, não lembro agora. Mas era um professor que ele trabalhava num lugar que não tinha nada, nada. E as crianças, um lugar seco, as crianças pobres, miserável. E ele falava assim, eu vou ensinar todas essas crianças. Mas como é que você vai ensinar criança que passa fome, criança que passa necessidade? Não tem como, a criança não consegue. E ele falava, eu não vou deixar nenhum para trás, todos eles vão aprender. Só que ele começou a incomodar o governo, porque naquela época as crianças sendo apenas traste, né, de gente, o governo manipulava muito bem. E se as crianças aprendessem a ler e escrever, eles iam querer continuar estudando, continuar aprimorando, eles iam querer sair dali ou desenvolver o lugar. E para o governo isso aí ia ser perda de dinheiro, porque os lugares que são miseráveis, o governo ganha muito dinheiro para investir, só que ele não investe, ele desvia a verba. E o povo continua na miséria e sem estudo o povo não vai requerer nada. Então fica ali morrendo enquanto o governo está ganhando dinheiro com isso. E aí esse professor falou, não, nós vamos mudar essa realidade. Todos vão estudar, todos vão aprender, todos vão caminhar. Eu não vou deixar nenhum para trás. E aí quando faltava aluno na escola, ele ia atrás do aluno, na casa do aluno. Ele ia dar aula lá na casa do aluno. Mas ele não deixava para trás. Isso é amor. Isso aí não é gostar. Porque o professor, ele entra na sala e dá aula para quem estiver lá. Quem não está, ele faz a chamada e coloca a falta. Pronto. Isso é gostar da sua profissão. Agora, amar é você bem mais, bem mais. E o amor, às vezes, ele é tão forte dentro do peito que você faz coisas que as outras pessoas julgam que é loucura. Que você tá fora da caixinha. E não é. Transborda. O amor verdadeiro transborda. E ele transborda em lágrimas. Por isso que eu peço desculpa. Porque eu sinto isso dentro de mim tão grande que às vezes entala a garganta e não dá para falar. E como muitos de vocês já me conhecem pelos vídeos, eu não choro por lágrima, né? Desce uma lágrima e o nariz é que chora no meu lugar. Então eu fico morrendo de vergonha e peço desculpas pela emoção, mas é amor. Amor é assim, não explica, apenas acontece.